aqui dar continuidade na resolução de questões para o exame de ordem da OAB. Fazer essa questão aí do 25º exame de ordem da OAB. Diz assim, ó, você foi procurado como advogada por representantes de um centro de defesa dos direitos humanos, que lhe informaram que o governador do estado, juntamente com o ministro da Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser utilizado. Tá? Então, a gente vai responder essa questão com base no artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que expressamente veda a expulsão coletiva de indivíduos, tá? Não só a Convenção Americana veda, como a nova lei de imigração também proíbe essa prática da expulsão coletiva, tá? Para ver a expulsão, para ver essa retirada do estrangeiro do nosso território brasileiro, tem que haver uma análise individualizada, seja no âmbito de um processo de expulsão, de deportação, de repatriação, ou até mesmo na cooperação internacional que se dá mediante a extradição. Cabe lembrar que esses 4 institutos são distintos e são regulamentados pela lei da migração, a nova lei de migração, tá? Então vamos aí responder aí essa questão. Ele diz, letra A, um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da Justiça constitui fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades desse propósito, tá? Então, ó, isso é falso. O artigo 22.9, né, o item 9 do artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos, expressamente proíbe a expulsão coletiva, tá? Alexandre, o que é essa expulsão? A expulsão é a retirada compulsória de um estrangeiro quando ele é acusado ali, é comprovado que ele cometeu algum crime, né? Crime de genocídio, de contra a humanidade, crime de agressão ou crime de guerra, bem como um crime comum doloso, né? Que seja sujeito a pena privativa de liberdade. Para haver a expulsão, deve haver aí uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Então, essa decisão de expulsão se dá mediante ato do poder judiciário, não é por meio do poder executivo, tá? Então, tem que ter ali uma sentença judicial transitada em julgado, provando que aquele cara ali, ele cometeu um crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão, crime de genocídio, ou então crime doloso comum, com pena privativa de liberdade. Essa expulsão é por prazo determinado, tá? Essa expulsão vai ser por prazo determinado, beleza? Então, letra A, falso, tá? Porque não há uma questão somente política, então a convenção expressamente proíbe isso, bem como a nossa lei de imigração. Letra B, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto, falso, ela não é omissa, ela trata sobre isso, portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como a Convenção de Genebra de 1951. É verdade que a Convenção de Genebra, né, 1951, esse Estatuto dos Refugiados, que o Brasil ratificou a submissão, também aborda essa proibição, essa expulsão coletiva, tá? Mas a convenção trata desse tema, então o que torna essa alternativa falsa. Letra C, a expulsão coletiva de estrangeiros é permitida segundo a Convenção Americana. Falso, ela não é permitida, tá? A expulsão coletiva, ela não é permitida. Apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelo propósito do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade. Então, falso. Letra D,
a pessoa que se acha legalmente em território de um estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Corretíssimo. Olha, o caput do artigo 22 da Convenção Americana traz expressamente que a pessoa tem esse direito de circular livremente em nosso território e residir em conformidades com a lei, né? Se ela estiver legal, tá? Se ela estiver ilegalmente aqui, ela poderá ser deportada, tá? Então, qual a diferença de deportação e repatriação, Alexandre? Basicamente, de forma bem rápida. Na deportação, o cara entra legalmente no Brasil e aqui estando se torna ilegal, tá? Então, o cara entra, por exemplo, com visto de estudante e depois começa a trabalhar. Então, ele se tornou ilegal, porque ele não tem um visto compatível com a atividade que ele está desenvolvendo. Então, ele vai ser notificado pelo prazo mínimo de 60 dias para resolver esse problema, resolvendo ali, regulamentando o seu visto para transformar em visto de trabalho ao invés de visto de estudante. Se ele não regularizar, ele será deportado. Na repatriação, a pessoa já chega aqui no Brasil de forma ilegal, sem documento ou com visto inapropriado. Então, ele é perguntado por que ele veio para o Brasil, ele diz que vem para trabalhar. E o seu visto é um visto de estudante. Então, ele está com visto incompatível, então ele vai ser repatriado. Ele voltará no próximo voo ou no próximo navio. Beleza? Maravilha. Então, estão aqui as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 25º exame de ordem da OAB. Ele diz assim, ó, o governo federal autorizou uma mineradora a prospectar a exploração dos recursos existentes nas terras indígenas. Numerosas instituições da sociedade civil contratam você para, na condição de advogado, atuar em defesa da comunidade indígena. Então, você tem que atuar na defesa da comunidade indígena. Lembre-se de observar aí o comando da questão. Você tem que advogar para a comunidade indígena. Tá. Tendo em vista tal fato, além do que determina a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, assinale a afirmativa correta. Olha, a resposta a gente vai encontrar no artigo 15.2 dessa convenção, que o Brasil ratificou a sua submissão, bem como a gente encontra essa resposta, apesar da questão pedir expressamente com base aí na convenção, mas a gente também é importante saber o conteúdo do artigo 176 da nossa Constituição Federal, bem como o artigo 231, parágrafo 6º da nossa Constituição. Vamos ver, então, aí as alternativas e a gente vai comentando. Ele diz, o governo deverá estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos indígenas interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados e em que medida, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras. Perfeito, é o que dispõe o artigo 15.2, tá? Da Convenção 169 da OIT, que o Brasil ratificou a sua submissão. Então, esse governo ele tem que fazer essa consulta dos povos indígenas antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração existente nas terras indígenas, tá? E é importante também destacar que esses povos interessados devem receber indenização equitativa por qualquer dano que possa sofrer como resultado dessas atividades, é o que dispõe também o artigo 15.2. A Constituição Federal, no artigo 176, vai dizer que as jazidas em lavra ou não e os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo. Então, mesmo que você seja proprietário de uma terra, o que está abaixo dessa terra vai ser de propriedade da União. Então, ó, uma coisa é o que está no subsolo, outra coisa é a sua propriedade do solo, tá? Então, o que está no subsolo é de propriedade da União, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, letra A é a letra que a gente marca. Ele diz aí na letra B, a prospecção e a exploração dos recursos naturais em terras indígenas pode ocorrer independentemente da autorização e da participação dos povos indígenas. Falso. Tem que ter aí
essa participação. Esse é o princípio democrático, o princípio da participação democrática, trazido aí pela Convenção 69 da OIT, tá? Então, falso, desde que haja uma indenização por eventuais danos. Olha, essa indenização realmente pode haver, como a gente comentou, de acordo com o artigo 15.2 da Convenção 69 da OIT. Mas não há essa condicionante, desde que haja, tá? Então, falso. Letra C, a prospecção e a exploração das riquezas minerais em terras indígenas podem ocorrer mesmo sem a participação ou consentimento dos povos. Falso. Tem que ter essa participação, né, e o consentimento dos povos. No entanto, esses povos têm o direito a receber a metade do valor obtido como lucro líquido resultante dessa exploração. Não, não há nada nesse sentido. Tá? É importante a gente destacar o parágrafo 6º do artigo 231, que vai dizer que é nulo e extinto e não vai produzir efeitos jurídicos a ocupação, o domínio e a posse desse território indígena, tá? Dessa exploração das riquezas do solo, dos rios e lagos nesse território indígena, tá? Ressalvados aí o interesse público da União. Tá? Então, fica antenado aí com esse dispositivo constitucional também. Letra D, se a propriedade dos minérios ou dos recursos dos subsolos existentes na terra indígena pertencente ao Estado, o governo não está juridicamente obrigado a consultar os povos interessados. Então, o que é que ele diz? Se a propriedade dos minérios ou dos recursos dos subsolos existentes na terra indígena pertence ao Estado, pertence, na verdade, à União, tá? Pertence à União. Poderia dizer no Estado no sentido lato sensu, né? Mas pertence à União, de acordo com a Constituição Federal. O governo não está juridicamente obrigado a consultar. Está, sim, por conta da Convenção 69 da OIT. Nesse caso, restaria apenas a mobilização política. Falso, tá? Então, estão aqui as fundamentações que a gente comentou, beleza? Vamos aí para a próxima questão. Você como advogado que atua na defesa dos direitos humanos, foi chamado para atuar em um caso que há uma disputa pela terra entre produtores rurais e uma comunidade quilombola. Você sabe que, de acordo com o decreto 4887 de 2003, do governo federal, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Em relação a essas pessoas remanescentes de quilombo, é correto dizer que a Constituição Federal de 1988, olha, aqui a gente vai encontrar a resposta lá no artigo 68 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Bem como a gente vai encontrar aí guarida na ADIM, 3239 do STF, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade 3239, que por maioria dos votos o STF declarou a validade desse decreto aí, 4887/2003, garantindo com isso aí a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas, tá? Então vem aí a letra A. Assegura o direito às suas tradições, mas não garante a propriedade da terra ocupada por elas. Falso. Então, a DCT, lá no artigo 68, vai reconhecer a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando essas comunidades quilombolas, cabendo aí ao Estado a emissão desses títulos respectivos. Então, falso aí a letra A. Letra B, então deixa eu cortar aqui, não garantindo, tá? Letra B prevê o direito à consulta aos quilombolas sempre que houver proposta oficial de exploração de riquezas minerais de suas terras, tá? Não, né? O que fala dessa consulta sobre exploração de riqueza mineral em suas terras em relação aos povos indígenas, tá? Então, falso aí a letra B de bola. Letra C afirma o direito à posse da terra quando ocupada de boa fé por esses grupos. Não, não é isso que dispõe nossa Constituição Federal, nem o decreto. Letra C reconhece a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, cabendo ao Estado a emissão dos títulos respectivos, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca, com base aí no artigo 68 da DCT, e bem como aí a DIN 3239,
que por maioria dos votos do STF declarou a validade desse decreto aí, 4887 de 2003, declarando a constitucionalidade desse decreto, né? Então, garantindo com isso a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes dos povos quilombolas, tá? Então, fica aí com essa letra D como correta. Vamos para a próxima questão? Há cerca de 3 meses foi verificado que os presos da penitenciária de Quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo aí violência física. Você foi contratado por familiares dos presos que lhe disseram ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por isso, eles o consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Considerando as regras de funcionamento dessa comissão, você deve informá-los que a CIDH poderá receber a denúncia. Olha, questão bem interessante, super comum cair sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos nas provas da OAB. A resposta a gente vai encontrar aí no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como aí no artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, o que é importante a gente saber logo de cara? Quando a gente fala dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão ela pode receber uma comunicação, uma petição de um indivíduo, de um grupo de indivíduos, de uma organização não governamental, tá? De um Estado demandando outro Estado, acerca de uma violação de direitos humanos que ocorreu naquele país, com base aí nos tratados da OEA, com base aí, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? É importante destacar que para a comissão aceitar essa comunicação, devem ser preenchidos requisitos mínimos de admissibilidade, que são 4. Quais são? Primeiro, ter o esgotamento dos recursos internos. Segundo, não pode haver litispendência. Terceiro, tem que haver a identificação do peticionário. Quarto, tem que respeitar o prazo de 6 meses. Então, não pode demorar muito para você demandar aquele caso. Prazo de 6 meses aí a contar da decisão definitiva que comprova aquela violação ao seu direito humano. Então, estando presentes esses 4 requisitos, a Comissão Interamericana pode admitir, receber aquela comunicação. Faltando algum desses requisitos, a comissão não pode nem admitir, nem analisar o mérito da questão. Então, o requisito mais importante é ali o requisito do esgotamento dos recursos internos. Mas aqui na situação do caso em tela, a gente está diante de uma urgência, a gente está diante aqui de uma emergência. Então, cabe aí a possibilidade de você ingressar com uma medida cautelar, tá? Essa medida provisional, né, essa medida provisória, para que a Comissão Interamericana, ela proteja esses indivíduos para que eles não morram, não sofram aí essas violações de direitos humanos, tá? Então, há dentro da Comissão Interamericana a possibilidade de você entrar com essa medida provisória, né, essa medida cautelar, tá? Para proteger o interesse de imediato dos indivíduos, para que o seu direito não seja sucumbido, tá? Então, nesse caso, dessa medida cautelar, não precisa esgotar os recursos internos, tá? Porque é uma medida de urgência, medida de emergência, tá? Beleza, vamos aqui então para os itens. Letra A. Caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de direitos previstos no Pacto de São José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha, aqui tem 2 erros. Primeiro, o caso é caso de medida cautelar. Então, se não fosse uma medida cautelar, se não houvesse essa urgência, que a questão expressamente diz que tem uma urgência, mas se não houvesse essa urgência, obrigatoriamente o peticionário deveria esgotar os recursos internos e comprovar na sua petição que ele esgotou esses recursos internos, tá? Se ele não fizesse isso, então a petição não podia ser admitida pela Comissão Interamericana. Esse é o primeiro erro. Ela não falar que foi uma medida cautelar, que tinha que ter ali essa medida provisória aceita pela Comissão Interamericana. Segundo, foi afirmar que a Corte Interamericana pode aceitar um caso diretamente do indivíduo. Isso é falso. A Corte Interamericana não pode aceitar um caso diretamente encaminhado pelo indivíduo. Só quem pode levar um caso para a Corte Interamericana são 2 atores. Quem são? A própria Comissão Interamericana ou então um Estado demandando outro Estado.
ambos os estados devem ter aceito a submissão à jurisdição da Corte Interamericana. O Brasil aceitou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana, isso lá em 1998. Beleza? Então vamos aí para a letra B de bola. Caso sejam feitas petições individualizadas, relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção Americana, assim, a Comissão Interamericana pode adotar as medidas que julgar necessárias para a cessação da violação. Olha, aqui é caso não de petição individualizada, porque ele não esgotou os recursos internos. Lembre que a questão aqui fala que é uma questão de urgência. Ela fala que precisa tomar uma medida rápida. Sendo assim, quando ela diz aqui, ó, seria ineficaz, tá vendo? Qualquer medida judicial seria ineficaz. Então, tem que ser tomada uma medida rápida, tá? Então, não dá para você esgotar os recursos internos. Então, falso. Letra C. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o CIDH, né, poderá instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. E aí, gente, olha, perfeito, essa é a letra que a gente marca, tá? É a letra que a gente marca com base aí no artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Letra D de dado. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim, a Comissão Interamericana deve encaminhar diretamente o caso à Corte Interamericana de Justiça. Olha, não existe Corte Interamericana de Justiça, tá? Não existe Corte Interamericana de Justiça. O nome correto é Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acho que a letra A também falou, ó, eu esqueci de comentar isso também, ó. Letra A também fala, ó, Corte Interamericana de Justiça. Não existe Corte Interamericana de Justiça, tá? O nome correto é Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, falso, que poderá ordenar medida provisória. Não é medida provisória, é medida cautelar, ou então essa medida, essa medida cautelar, né? O nome é medida cautelar, não é medida provisória, que julgar necessária a cessação da violação. Então, falso aqui, tá? Então, o caso deve ser encaminhado para a comissão e a comissão deve instaurar aí de ofício, adotando aí essa medida cautelar de natureza coletiva, tá? Então, letra C é a letra que a gente marca. Estão aí as fundamentações que a gente comentou aqui, beleza? Vamos para a próxima questão. 23º exame de ordem da OAB. João agiu de forma prestativa e solidária na comunidade, ajudando todas as pessoas conforme suas possibilidades. Agora, os conhecidos estão revoltados porque ele foi abandonado pelos filhos, quando eles se tornaram adultos. É infelizmente super comum isso, né? Os filhos abandonarem os pais, né? Enquanto os filhos estão empregados, João tem dificuldades financeiras até para comprar comida. Você foi procurado por um grupo de pessoas que buscam amparo para esse idoso. Tendo em vista a Constituição da República e o Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa correta. Olha, a resposta aqui a gente vai encontrar no artigo 229 da nossa Constituição Federal e no artigo 12 do Estatuto do Idoso, tá? Bem como no artigo 45. Olha, os filhos, eles têm o dever de prestar alimentos aos pais, de cuidar dos pais, a não ser que os filhos não tenham condições. Quando os filhos forem hipossuficientes, então essa obrigação caberá ao Estado. Mas, como regra, os pais devem ser cuidados pelos filhos. É o que dispõe o Estatuto da Pessoa Idosa, lá no seu artigo 15, tá? Então, vamos aqui analisar as alternativas. O dever de amparo, incluindo a obrigação alimentar, dá-se apenas dos pais para com os filhos. Portanto, não se pode exigir juridicamente dos filhos a prestação alimentar para os pais que estejam em necessidade. Olha, isso é falso. Eu falei artigo 15, na verdade, artigo 12, tá? Me equivoquei. Então, isso é falso. Os filhos estão obrigados, sim, a prestar os alimentos e amparo aos pais. O artigo 229 da nossa Constituição dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar
e amparar os pais na velhice, tá? O artigo 3º da pessoa idosa, ele vai dizer que é a obrigação da família de cuidar dos pais, tá? E o artigo 12 diz que a obrigação alimentar, ela é solidária, podendo aí o idoso optar por entre os prestadores. O idoso, então, ele pode optar se vai ser o mais rico, se vai ser o mais velho, enfim. Cabe ao idoso optar por qual dos filhos, se ele tiver mais de um filho, vai garantir isso. Agora, lembre-se, se o filho não tiver condições financeiras para alimentar, for hipossuficiente, então essa obrigação recairá sobre o Estado, tá bom? Então, vamos ver aí a letra B. Então, letra A, falso, né? Quando ele diz aqui não pode, né? Então, falso. Letra B. João pode exigir judicialmente dos filhos prestação alimentar que funcione como amparo. Mas caso seus filhos se mantenham omissos, o Poder Judiciário ou o Ministério Público podem determinar medida de orientação e apoios temporários. Corretíssimo, né? Essa medida prevista lá no artigo 45 do Estatuto da Pessoa Idosa é a letra, deixa eu botar aqui para cima, é a letra que a gente marca, tá? Então, artigo 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, ele vai trazer essas medidas protetivas de orientação e apoio para essa pessoa idosa, tá? Letra C, a pensão alimentícia por parte dos filhos é exigível judicialmente, mas se houver inadimplência, não há nenhuma medida de proteção que o Poder Judiciário possa determinar, pois se trata de questão privada. Falso, tá? Então, a pensão alimentícia é exigível judicialmente, sim. Então, até aqui está correto. Mas se houver inadimplência, até aqui está correto. Mas não há nenhuma medida de proteção no Poder Judiciário. Falso. A gente viu aqui, com base no artigo 45, as medidas protetivas para a pessoa idosa. Letra D, não há alternativa jurídica para o problema de João, de acordo com a legislação brasileira, sendo a única solução possível a solidariedade de pessoas próximas e sensíveis. Não é isso, tá? Então, seja por disposição do artigo 229 da Constituição, seja aí por conta do artigo 12 e artigo 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, há sim essa obrigação dos filhos para com os pais, ok? Então, falso. Estão aí as fundamentações aqui comentadas. Vamos ver aqui mais uma questão. 23º exame de ordem da OAB, você advoga na Procuradoria-Geral do Estado em que reside. Em uma tarde recebe um telefonema urgente do diretor da penitenciária Anhanguera, que deseja fazer uma consulta de viva voz. Diz o diretor que está com 2 pessoas identificadas como membro do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT, e que elas estão requerendo acesso imediato às instalações da penitenciária, onde pretendem gravar entrevistas com alguns presos. Também estão solicitando acesso aos registros relativos ao tratamento conferido aos presos. Com base nas normas de funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cabe a você informar corretamente ao diretor que... Questão difícil, tá? Questão interessante, mas bem difícil, porque aí ele exige o conhecimento da Lei 12.847 de 2013. Vamos ver aqui as questões, os itens, e a gente vai comentando, tá? Então, ele diz aí, a letra A. Os membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura não possuem o direito de acesso às penitenciárias, devendo a visita ser tratada previamente com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado. Olha, isso é falso, tá? Então, os membros do mecanismo têm sim atribuição de acessar, independentemente de autorização, a todas as informações e registros relativos ao número, à identidade, às condições de detenção e ao tratamento conferido a essas pessoas privadas de liberdade, tá? Está lá no artigo 10º, inciso 2 e 5 da Lei 12.847 de 2013. O inciso 5º do artigo 10º, ele vai conferir também a atribuição de entrevistar as pessoas privadas de liberdade ou qualquer outra pessoa que possa fornecer aí informações relevantes, reservadamente e sem testemunhas,
em local que garanta aí a segurança desses membros do mecanismo, bem como aí o sigilo, ok? Então, a letra A aí está falsa. Há sim esse direito dos membros trazido aí no artigo 10º. Letra B. Tanto o acesso à penitenciária quanto o acesso aos registros relativos ao tratamento conferido aos presos depende de autorização judiciária. Falso. Não depende de autorização, tá? É o que dispõe aí a Lei 2.847 de 2013, tá? Então, deixa eu cortar aqui também em cima, esse não possuem, tá? Letra C. O acesso dos membros do mecanismo às dependências, às instalações da penitenciária deve ser liberado, mas a gravação de entrevistas de acesso aos registros relativos ao tratamento conferido aos presos devem ser negados. Falso. Há esse direito, sim, desses membros do mecanismo. Letra D. O acesso às instalações da penitenciária aos membros do mecanismo deve ser liberado, bem como fornecidos os registros solicitados e permitida a gravação das entrevistas com os presos. Perfeito. É o que dispõe aí o artigo 10º, inciso 2º e 5º da Lei 2.847 de 2013. É a letra, então, que a gente marca. Então, aqui as fundamentações.